Boa noite, estimados telespectadores da televisão pública de Angola. Quinta-feira, dia de debate aqui no canal de notícias. Hoje, para olharmos com alguma profundidade para o facto do país ser de grande diversidade cultural, com uma forte tradição nas artes, na música, no teatro e na dança. Ao longo das últimas décadas, o setor cultural tem enfrentado desafios relacionados com a preservação de espaços, financiamento, formação de quadros e a criação de condições para a produção artística. As salas de cinema e os espaços de espetáculos que outrora foram pontos de encontro cultural e de promoção das artes vivem nos dias de hoje realidades distintas. Algumas destas salas foram reabilitadas, outros espaços de espetáculos permanecem encerrados ou subaproveitados. Neste contexto, a grande questão desta quinta-feira propõe um debate sobre o estado atual das salas de cinema e dos espaços culturais no país, analisando deste modo os desafios, as oportunidades e o papel das instituições públicas e privadas na revitalização da vida cultural nacional. Por esta razão, convidamos para o debate desta quinta-feira Áureo Gama, é organizador de eventos e promotor cultural com vasta experiência na produção e gestão de espetáculos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite e cá estamos para prestar o nosso papel social. Muito bem. Também vai estar connosco no debate desta noite de quinta-feira Maneco Vieira Dias. É professor de dança e agente cultural, com trabalho reconhecido na promoção das artes performativas e um largo conhecedor daquilo que é a realidade cultural do país. Maneco, boa noite, bem-vindo. Olha, boa noite e desde já agradeço pelo convite e vamos estar aqui a partilhar um pouco daquilo que é o que nos traz aqui hoje. Muito bem, daqui a pouco vai juntar-se a esta mesa Adelino Caracol. Já está conosco aqui nos estúdios, é professor de teatro e gestor do espaço Horizonte Ngingambandi, dedicado à formação artística e à dinamização cultural. É para daqui a pouco. Também convidamos para o debate desta noite Domingos Magalhães, representante do Ministério da Cultura, que deveria estar aqui para abordar as políticas públicas e os programas de revitalização dos espaços culturais. A indicação que recebo é que, infelizmente, não iremos contar com o representante do Ministério da Cultura, Domingos Magalhães, que não pode estar a tempo aqui nos estúdios da TPA para o debate desta noite. Começo, por isso, com os dois convidados que cá já se encontram. Áureo, vou começar por perguntar se tem uma ideia real e se pode fazer aqui uma avaliação do estado atual das nossas salas de cinema e dos nossos espaços de espetáculos. Nos últimos dias, o Ministro da Cultura esteve a visitar algumas destas salas. Penso que o Áureo também fez parte desta comitiva que esteve a visitar estas salas. Da avaliação que podemos fazer aqui, olhando para a realidade dos espaços, das salas, a nível de todo o país, o que é que podemos dizer às pessoas lá em casa? Que nós estamos pelo menos a 60%, 70% de vivermos o melhor momento da cultura dos últimos 20 a 25 anos. Porque tem sido para nós desafiante encontrarmos ou criarmos condições para albergar as nossas atividades, para dar palco aos artistas e os fazedores de cultura de uma forma geral no nosso país. Não tem sido fácil porque os lugares são quase sempre os mesmos, com capacidades, sempre com gestão privada, não é? Que já dificulta em termos de preço o acesso ao próprio espaço e com muitas limitações. E muitos deles em locais não apropriados por causa da poluição sonora. Então, acompanhar tudo o que está a ser feito, pelo menos nos últimos 1 ano,
é de louvar, estamos todos expectantes de forma positiva, porque fazer com que as pessoas consigam perceber que quando falamos de cultura não estamos apenas a falar de lazer, mas sim de educação, faz parte da educação do homem, não é? E quando falamos em entretenimento, estamos a falar de uma indústria que gera muito rendimento, principalmente quando falamos da diversificação da economia. Temos que contar com isso. Se os outros países aproveitaram o cinema, aproveitaram a dança, aproveitaram a música para poder se potencializar e, acima de tudo, exportar o seu produto, a sua cultura, porque é que Angola não pode estar entre os melhores do mundo? Então, conseguimos neste momento ter a esperança ou resgatar a esperança que os próximos dias vamos deixar de olhar para os artistas de forma pejorativa. Vamos deixar de olhar para um fazedor de cultura como só fazes isso e nada mais. Vamos olhar com dignidade, porque agora sim vamos ter condições criadas de criar riqueza com esforço, trabalho e, acima de tudo, com a arte angolana. Maneco, qual é a sua visão em relação aos nossos cinemas, as nossas salas de espetáculos? O Áureo diz que há essa esperança de que as coisas vão melhorar-se. Também tem esse entendimento? Olha, por aquilo que nós temos estado a acompanhar, sim. Sim. Nós estamos todos expectantes. Hoje por hoje nós começamos a perceber que começa a haver uma maior preocupação na recuperação de alguns espaços que já existiam, na criação de outros, mas ainda assim penso que devemos municipalizar. É importante municipalizar. Nós temos estado a observar a criação de novas cidades e aí nós não temos encontrado ainda esta componente. Mas só o facto de nós estarmos a recuperar... As centralidades, por exemplo? Sim, as centralidades e não só. Tanto as centralidades e não só. Há muitos bairros novos, organizados, que têm estado a nascer em Luanda, onde vivem em média mais de 10 mil pessoas e não há um espaço de lazer. Portanto, e se há, o nível de aproveitamento ainda não é o desejado. Mas ainda assim, há um trabalho muito grande que está a ser feito da recuperação de várias salas e que pode ajudar neste grande movimento que todos nós queremos. Foi bom ter visto no Namibe, por exemplo, ter sido inaugurado uma sala, reinaugurado, vamos assim dizer, uma sala que esteve fechada durante muitos anos. Aconteceu também no Ambo. Portanto, já não vamos falar de Luanda, onde nós temos estado a observar aquilo que tem sido feito e um pouco pelo país vai acontecendo isso. Portanto, e ouvir do Áureo, que é um empresário cultural, falar desta forma para aquilo que é o grande movimento que se pretende e a empregabilidade dos artistas, e aqui eu já falo enquanto Presidente da Comissão da Carteira, naturalmente as expectativas para nós são grandes quando percebemos que podemos então finalmente começar a pensar numa profissionalização de facto daqueles que fazem, que são os operários das artes. Adelino, boa noite, bem-vindo. Tem esta visão de que há a convicção de que as coisas vão melhorar pelo trabalho que está a ser desenvolvido, ou é mais cético? Não, vislumbra-se um desenvolvimento, não é? Não há ceticismo pelo facto das obras estarem ali a breve trecho, creio, termos condições de desenvolver o nosso trabalho, não é? Embora possamos discutir, para mim, no meu ponto de vista, algumas coisas em dois ângulos, talvez depois pense no terceiro ângulo. O primeiro ângulo, e o Áureo esteve a dizer bem, e esteve a se referir ao quando do acompanhamento da visita às salas, mas eu acho que a vezes começa o erro. Porque ao se pensar no projeto é importante que se pense nos especialistas, nas pessoas que vão trabalhar em determinado local, não é? Talvez eles possam ter ideias e alguns projetos avançam. E depois de estar avançados, visita-se. Bom, há coisas que já não se pode remendar. Logo, não é? Temos esses problemas de algumas coisas que, depois de especialistas, nós que fazemos uso de espaços, constatamos que podia haver uma outra coisa em benefício do profissional que usa das infraestruturas. O outro, entretanto, isso sim... Só para entender, quando fala do benefício de quem... Dos profissionais que dos profissionais, é olharmos para a sala, para vermos, por exemplo, o camarim, para vermos a sala de espera, para vermos alguns aspectos, a iluminação, enfim...
onde é que se colocam a própria teia da sala. Veja que no Horizonte Inhambane, quando pensamos em fazer a teia, nós pensamos em fazer a teia que conseguisse aguentar aí quase toneladas, porque noutro mundo, às vezes que um carro, tu estás a querer fazer um efeito assim extraordinário e a teia aguenta, não é? Então acho que é importante esse acompanhamento. Claro que não podemos dizer que vislumbra-se esse desenvolvimento, olhamos e vimos, mas é importante termos esse cuidado. É o primeiro aspecto. O outro aspecto é o pós a reestruturação, não é? Que é o problema da gestão também, não é? E é importante que se discuta as regras, que se discuta isso, porque depois vejamos que vai-se inaugurar alguns espaços, mas outros ainda continuarão esperando. E as regras de gestão das salas, as regras também precisam de ser às vezes discutidas e vistas, ou percebermos qual é a política concreta em termos de gestão. Mas qual é a sua visão em relação a essa questão da gestão? Defende parcerias público-privadas? Defende gestão de privados? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, o que eu defendo, veja que agora estamos a discutir uma perca de 30 salas desde a independência até aqui e olhamos para as salas com verdade. A conservação das salas hoje, muitas foram transformadas em coisas que não é objeto social daquilo, não é? Está aí à vista de todos. Então, mesmo que seja privado, qual é a fiscalização, a regra de fiscalização desse investimento todo que está-se a fazer? Olha, eu acho que aqui o Adelino não deixa de ter razão. Na verdade, há aqui um aspecto muito importante. Eu tive a possibilidade de acompanhar várias visitas e foi possível também opinarmos e ser aceita a opinião daqueles que são, de facto, os que vão fazer uso da sala. Felizmente, o diálogo tem estado a imperar e ainda bem para todos nós, mas o aspecto que o Adelino ressalta, que para mim é o mais preocupante, é a gestão da sala e quem vai fazer esta gestão. Mas a sua visão qual é? É que sejam privados ou a mim não me interessa quem seja? O que me interessa é que seja uma gestão que possa servir aos interesses de quem vai usá-la, com preços que os artistas ou as equipas que vão usar possam ter capacidade de fazerem uso dessa sala. Porque se nós não tivermos em consideração esses aspectos, portanto, vamos continuar a ter o mesmo problema. Os acessos da sala, os mecanismos, as regras, as normas, portanto, hão de ser determinantes para aquilo que se pretende fazer. A manutenção é a outra componente que é muito importante. É o terceiro aspecto que eu ia me referir. Portanto, conservação, rendimento vezes manutenção. A manutenção é uma componente muito importante que deve ser considerada se nós quisermos mantê-la com os níveis que nós... Há essa dificuldade para conseguir garantir a manutenção das salas? Bom, nós temos que esperar, é como o Ório disse, está todo um trabalho que está a ser feito e tenho certeza que todos esses aspectos, a nível do Sr. Ministério e aquilo que tenho visto do engajamento do Sr. Ministro, tenho certeza que há esta preocupação de se acautelar todos aqueles aspectos que possam garantir que o trabalho sirva aquilo que nós finalmente queremos que aconteça, porque isso já acontecia há muito tempo atrás. Eu e Adelino, tanto somos de uma geração que realizávamos espetáculos em Luanda e fora de Luanda, onde as salas albergavam entre 1.000 a 1.500 pessoas. Portanto, o outro aspecto que é muito importante é a qualidade de som que a gente vai ter lá na sala. Qualidade de som, qualidade de luz. Portanto, nós não podemos continuar a ter uma sala em que não tenha garantia dessas condições, tanto termos que estar a transportar. É verdade que pode acontecer, mas deve acontecer numa quantidade em que vá complementar aquilo que inicialmente deve ter, mas também, pelo que eu percebi, esses aspectos também estão a ser acautelados. Queria só juntar-se na conversa ao Áureo para olharmos para essa questão da gestão. O Adelino e o Maneco defendem que a gestão pode ser pública, pode ser privada, o importante é que seja uma gestão transparente, com a prática de preços que permitam que os artistas acedam a essas salas. Qual é a sua visão em relação ao modelo de gestão? Bem, de forma introdutória, tudo aquilo que fomos falando é pela felicidade que cabe em nós por termos agora a possibilidade de escolher, porque antes nem isso nós tínhamos.
Ou era na sala X ou não era nada. Então, daí o aspecto positivo das minhas considerações neste sentido. Mas, logicamente, que de tudo o que nós vamos abordar aqui, nós temos muitas dificuldades e elas também precisam ser questionadas e postas à mesa. Esta é uma delas. Eu não concordo de forma nenhuma que o Estado, nesse momento, ainda seja gestor, pelo menos de espaços do género. Nós temos que perceber que o Estado, além de ser o maior empregador do país, está numa altura de privatizar empresas para diminuir os gastos, recursos e realmente apostar só naquilo que de facto o Estado pode conseguir dar vazão. E não cabe ao Estado praticar gestão sobre o teatro, sobre o cinema, sobre a dança, sobre o espetáculo de uma forma assim. O Estado pode sim ser o parceiro que cria condições para que nós possamos trabalhar, cria condições para que o preço, o produto final seja acessível ao preço do consumidor, pode ter o papel de fiscalizador, porque ao entregar a gestão a um privado, temos sempre que cumprir com as normas do próprio contrato. Mas deixa-me dizer que os espaços, pelo menos 3 que foram resgatados a favor do Estado, não cumpriam de forma nenhuma e era nítido. O espaço era para teatro e estavam igrejas a fazer uso do espaço e tudo o que desse dinheiro. Não é assim que nós vamos fazer cultura, muito menos é assim que vamos impulsionar este setor que é chaves em qualquer país. Mas chegamos a essa situação com a gestão de privados. Não, é exatamente isso. Privados que tinham os espaços como se fossem donos. E não é o papel do privado quando o governo vai buscar e investe num espaço, não é para oferecer ou dar a um privado, não. O privado paga para fazer a gestão independente do horizonte temporal, mas é importante perceber que há regras dentro de um contrato e pelo menos uma visita, no mínimo anual, para confirmar se de facto tudo aquilo que foi conquistado dentro do concurso público, porque eu, pelo que ouvi da parte da Sua Excelência o Ministro da Cultura, vão ser adjudicadas através de concurso público e quando a pessoa concorre, a pessoa propõe e diz o que é que vai fazer, o que é que pretende e tem que cumprir com aquilo. Se não for assim, então estamos novamente a cometer os erros do passado. Mas o mais importante aqui, dentro desta conjuntura de gestão, é perceber que nenhuma sala vai funcionar sem o apoio das empresas que apoiam a cultura ou deveriam apoiar a cultura. Então vamos chamar para este fórum a lei do mecenato. Nada vai funcionar se só tivermos os espaços. Porque os espaços, em termos de investimentos, eu acredito que nem todas as salas vão poder ter o som que nós gostaríamos que elas tivessem, as telas que nós gostaríamos que elas tivessem. Então, é nessa altura onde é que nós vamos buscar tanto a responsabilidade de quem vai gerir esses espaços, como também as empresas que podem apoiar a cultura. Porque apoiando nesse aspecto, se nós trabalharmos em conjunto com a lei do mecenato, nós vamos fazer com que as empresas que podem ou fazem todos os meses ou anualmente a dedução dos seus impostos possam tirar uma percentagem para apoio direto. E nós já viemos a falar sobre isso há algum tempo. Então é algo que tem que funcionar em sintonia. Mas falávamos aqui também sobre as condições dos espaços em si e tudo aquilo que está a ser feito. Não tem como criar uma sala de espetáculos sem a opinião de quem vai atuar nela. E os atuantes, posso assim dizer que somos todos nós, os fazedores de cultura, seja dança, seja música, seja teatro, seja artes plásticas e cênicas e tudo mais. Temos tentado acompanhar e opinar dentro do possível, mas também sentimos que existem algumas limitações orçamentais que não permitem ou não irão permitir os espaços terem todas as condições favoráveis. Mas cabe a quem vai concorrer para ficar com esses espaços fazer essa outra parte. Porque, verdade seja dita, nós não tínhamos salas. Todas as salas que nós temos atualmente, quiçá algum espaço ou outro, que falamos aqui do Horizonte Xingambande, que tem ou fazem uso de uma sala, permite-se, estou errado nisso? Esteja à vontade. Exato. Sim, então, claro. Quantas salas nós tínhamos do Estado? O que é que o Estado podia dizer? Não, eu vou apoiar o cinema, fiquem com aquele espaço.
Quais são? Eu não conheço. Então, num país onde é que nós tínhamos problemas, ou temos ainda, porque ainda não estão abertas em pleno funcionamento geral, para esta situação, então, nós ganharmos, estamos a falar do Cine Teatro Nacional, o Cine Tivoli, 2, o Cine Atlântico, 3, o Cine Alfa 1, Alfa 2, 4, o Cine São Paulo. Temos também no Namibe, o Ambo, Ndalatando, que provavelmente irá ser inaugurada daqui a algum tempo. O IJE também temos. Então, num horizonte de 25 anos sem salas de cinema, de em 2 anos ganharmos 8 a 10 salas, temos que louvar a iniciativa. Mas não podemos ficar só por aí, claro. Muito bem. Adelino, eu queria entender que fatores estiveram na base do encerramento das diferentes salas de cinemas que temos pelo país? Pela pouca informação, parece que o Áureo está mais informado que eu. Sim, mas se olhar para a realidade, para aquilo que é o seu trabalho, consegue ter mais ou menos uma ideia de alguma razão que levou ao encerramento destas salas? Eu acredito que houve um contencioso entre o objeto social da sala, o uso para o qual devia ser, e foi, acho que, adulterado, se posso usar esse termo, adulterado para outras coisas, menos para o efeito do que era. Havia cinemas que nunca mais houve filme nos cinemas, não é? As salas que eram para um efeito e não se fazia esse efeito, não é? Eu acho que isso esteve na base da... As salas que, por exemplo, foram transformadas em igrejas? Era Exatamente. o caso do Cine Atlântico, podemos falar que haviam cultos e cultos da madrugada fora. Áureo, para mim o culto até não é problemas desde que eu fosse protelado aquilo para que foi feito. Enfim, temos 10 horas, 12 horas de uso da sala, que ela pode ser usada em vários aspectos. Não, eu referia-me à madrugada, referia-me a altas horas da noite. Sim, isso aí é outra coisa. E então, devia ser cumprido o objeto social, e cinema é cinema. É importante que houvesse filmes, não é? Tanto é que hoje os filmes desapareceram das salas. Nós tivemos um período áureo de produção nacional, onde tínhamos o Cine Atlântico sempre cheio, como produção de filmes nacionais, tanto e em outros espaços. Sim, mas o que é que aconteceu para deixar de existir? Não, é assim, começou-se a fazer negócio só. Acho que o objeto é renda. Portanto, era só fazer negócio e ganhar dinheiro, portanto, sem olhar para aquilo que é o seu objeto. Exato. E porque também não havia fiscalização sobre todo aquele trabalho, naturalmente eu ia fazendo aquilo que mais me convinha, porque eu tinha também interesses em... Mas eu vou acrescentar falta de criatividade. Da parte de quem? Dos gestores, se posso assim dizer. Porque quando nós olhamos para o lucro fácil... Precisamos de perceber. Exato. Eram mesmo gestores que tinham interesse que o produto cultural fosse vendido naquele espaço? Eu vou dizer assim, nós vamos olhar para o mundo, porque hoje Angola está dentro da globalização, por isso não podemos estar aquém das expectativas. Quem aqui não conhece a cultura brasileira? Quem não conhece a cultura indiana? Estou a falar de um país que está a milhares de quilómetros de nós. Por que eu vou referenciar? Vamos ouvir falar de Bollywood. Nós conhecemos os filmes indianos, consumíamos, nós crescemos também a ver um bocadinho de filmes indianos. Sabemos da dança deles, sabemos das vestimentas, das tradições, tudo isso por causa do cinema. Tudo isso por causa da música deles, da dança. Mas como é que tivemos acesso a isso? Há criatividade da parte dos indianos e não há criatividade da nossa parte? O que há é que eles tanto criam como têm investimento e põem a máquina a funcionar. O que é que acontece aqui? Nós vamos pela facilidade. Se é mais fácil não promover o que é nosso e promover o que é do outro, então eu vou promover o que é do outro. Porque é mais fácil para mim, acho que vou encher mais rápido. Nós há mais de 15 anos que temos lutado para a valorização da música angolana, do artista angolano. Então isso tem que ser feito em todas as classes que atuam dentro da arte. Tem que ser feito em todas as classes que atuam dentro da cultura angolana. O nosso teatro já está mais do que visto. E vamos falar de peças que se eternizaram.
O feiticeiro o feiticeiro inteligente, que assim ainda não volta que assim ainda atrás. não vale a pena. Então, todas essas peças, nós temos um mercado grande da lusofonia. Temos aqui os palopes prontos para comprarem isso. Mas nós não vamos investir e vamos investir na novela brasileira. Por que tem que ser assim? Nós antes só consumíamos a música brasileira aqui. Hoje estamos a conseguir lotar salas com os cantores angolanos. Antes, para termos um grande show de música gospel, nós tínhamos que ter os cantores brasileiros a virem para aqui. Nada contra. Eu adoro a cultura e nós trabalhamos com o Brasil e qualquer outro país, mas precisamos primeiro valorizar o que é nosso, o que é nossa produção, para que possa gerar rendimento e, acima de tudo, valorização internacional. E por que é que isso não acontece, Áureo? Porque nós temos pouco investimento nisso. E o que é que acontece que eu não critico as empresas que patrocinam? Porque eles precisam vender produtos. Então, eles acabam por também dizer, não vão para aqui, têm que ir para a direita, porque o meu produto vai vender assim. Mas se nós tivermos mais de 50 empresas a apoiarem a cultura, já não vai haver, tens que ir para a direita. Nós vamos poder chegar com o nosso produto, a minha linha é essa, e vão ter mais 3, mais 5 empresas a dizer, tá bom, eu aceito essa linha, vamos vender o produto. Vou dizer aqui algo rápido. Nós temos que parar de olhar a cultura como apenas momentos de lazer. A cultura é das maiores indústrias que um país pode ter. E, acima de tudo, se nós precisamos moldar, se nós precisamos instruir as nossas crianças, começa a partir daí. Quantas peças nós vamos ver na televisão do trânsito, de comportamento familiar e através de peças teatrais? Não pode servir só para isso. Se nós vamos gravar essa peça com o teatro, com o cinema, então quer dizer que nós sabemos que isso funciona. Mas não pode servir só para uma publicidade na TPA. Tem que servir de uma forma geral. Precisamos comercializar, precisamos criar produtos. Mas o produto angolano tem valor. Nós criamos, tem novelas, o INDEC e algumas outras, não é? Que nós conseguimos ver nos outros países a darem. Quer dizer que venderam, então é comercial. Por que é que não apoiamos isso? Certo, mas além disso, eu estava a falar de algumas coisas com as quais concordo, outras eu acho que podem ser acrescentadas. Veja que, às vezes, há período de interregno, precisamos também estudar esses períodos de interregno, porque quando, vejamos, por exemplo, o caso concreto do teatro, não é? No embrionário havia pouca gente, depois o Teatro Avenida já era pequeno, não é? Todas as quintas-feiras aquilo quase que não havia espaço para ninguém, as pessoas, estávamos a criar e educar um novo público, um pedidor do produto chamado teatro, e na realidade depois começou a funcionar. De repente, além das quintas, acrescentou-se as sextas, sábados e os domingos e tínhamos público. A quando do encerramento do Teatro Avenida, não havendo uma alternativa, lógico que esse interregno faz com que a gente recue. Não é? Não, mas atenção, meu colega, queria só fazer uma ressalva. Quando me referi a pouca criatividade, era um gestor das salas de cinema. Certo, mas estou a dizer mesmo do gestor da sala de cinema, porque além da falta de criatividade, estou a me referir à vontade de querer contribuir, participar de uma nação chamada nação cultural, quer seja teatro, música ou dança. Estou a dizer dessa vontade também. E a vontade de quem fiscaliza para poder perceber, que é o Pelouro, que é o Ministério da Cultura, para poder perceber se há esse desenvolvimento, se há esse embrionário que tende a desenvolver e é interrompido e recua-se. É preciso fazer esse estudo para se poder recuar, porque senão estaremos a começar. Neste caso do Teatro Adelino, houve este recuo por ausência quando do encerramento do Teatro Avenida? Sim. Sim, houve. E os artistas tiveram que se reinventar. Os artistas tiveram que se reinventar. Sim. Adaptar espaços. Portanto, com as piores condições possíveis, mas tinham que trabalhar e fazer alguma coisa. Portanto, e foram se reinventando. Isto não é só em relação ao teatro, não é? Não, isso foi geral. Não, isso foi geral. Em relação à falta de salas. Sim, a falta de salas foi geral. É isso que gerou e atenção, isso, a falta que não foi de salas. só partir o Teatro Avenida, porque isso aconteceu de uma maneira geral no país inteiro. Portanto, os espaços foram sendo alocados para outras finalidades e os artistas tiveram que ir se reinventando, tentando fazer o melhor possível. Por isso é que perguntei, há alguma explicação para o facto das salas terem sido transformadas em igrejas, por exemplo?
Olha, se calhar aqueles que terão entregue naquela altura talvez tivessem melhores condições de responder isso. Mas de uma coisa posso ter certeza, ela não servia ao interesse para o qual era o seu objeto. E não temos nada contra tudo o resto que acontecia. Porque desde que houvesse um enquadramento, naturalmente nós todos cabemos lá dentro. Portanto, é preciso que as coisas sejam bem feitas. Só que começou a acontecer em detrimento daquilo que era de facto o objeto desse espaço, por um lado. Por outro lado, acho que foram surgindo os valores eram e são exorbitantes. Portanto, os artistas não têm qualquer capacidade. E aí, estou de acordo com o Áureo. Se nós tivermos a lei do mecenato a funcionar, vai permitir que a máquina toda funcione. Porque os artistas não têm o valor do custo as produções são muito caras. E nós temos que perceber que nós, angolanos, temos capacidade e já demos provas que podemos fazer produção que não se deve a nada a ninguém. O Áureo há pouco falou da necessidade de haver o envolvimento, principalmente empresarial, nacional, para apoiar-se às artes. Maneco, tem sentido que a nossa classe empresarial dá pouca importância às artes? Ainda não é aquilo que nós gostaríamos. Há alguma sensibilidade. Dizer que não existe também não seríamos justos. Há alguma sensibilidade, mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos. E também é um pouco à mercê quem é que está a fazer? É o Adelino? O Adelino não. Vou dar o António. E às vezes até o António não tem a capacidade do Adelino em termos de produção. Eu vou lhe contar um exemplo que aconteceu com o Quilano do Quilo. Fomos numa casa de grande referência, não vou aqui dizer o nome, e disseram-nos que não. Disseram-nos que não, porque nós não tínhamos capacidade para fazer naquela sala, porque seguramente o que eles iam investir não iria ter retorno. Se calhar tinham alguma razão. Mas também não conheciam a qualidade do espetáculo. Fomos fazer numa outra sala e convidamos. E eles lá estiveram e perceberam que de facto podiam ter apostado. Portanto, há também esta situação de ele achar que o produto A ou o produto B pode não lhe interessar, porque aqui não está só em causa vender a sala com milhões. Está em causa também o lado social. Certo. Não é? Que às vezes também não é bem visto por alguma dessas pessoas que tenham o poder econômico de poderem apoiar. Portanto, que é o lado social por um lado e o mecenato por outro. Portanto, a própria lei do mecenato, nós já temos falado muito nela, está-se a trabalhar novamente para se fazer os reajustes necessários e vamos acreditar que com todo esse trabalho que tem estado a ser feito, que as coisas também venham neste lado a mudar para o bem de todos. Adelino, a nossa classe empresarial aposta nas artes? Olha, deixa ver, hoje há necessidade permanente de rentabilizar, não é, continuamente, sendo que o fator tempo, não é? Não é muito, não vai muito de encontro a alguns empresários, porque eles precisam do retorno imediato, não é? Tem esse fator. A outra coisa que nós somos muito atentos, precisamos começar a perceber. O seguinte, e o Áureo esteve a dar exemplos de alguns produtos, quer da Índia, quer de alguns países onde a produção industrial a nível do cinema é vista e isso desenvolve outros setores económicos, não é? Veja que olhamos a maneira de vestir de um ator que entra em determinado filme, logo já estamos a querer também consumir e eles fazem isso de propósito, por causa do merchandising. É claro que era preciso se pensar nisso, mas além da vertente económica era importante se pensar na vertente cultura, educação, nação, identidade e há muitos fatores, não é? Há muitos fatores em jogo, não é? E isso acautelava de sobremaneira alguns problemas que têm sido discutidos a nível das famílias, a nível de comportamentos desviantes, não é? Isso podia ser acautelado em função do que iríamos desenvolver sobre a nossa identidade, sobre a angolanidade, não é? Eu me refiro a isso porque o lucro, às vezes, que é isso, é ter uma nação blindada sobre esses aspectos, não é? Sim, é um bom ponto, sim. É um bom ponto. Eu queria só também colocar uma questão, Adelino. Quando os empresários manifestam pouco interesse nas artes, em apoiar, em financiar as artes, é porque eles sentem que há falta de criatividade dos artistas? Em parte sim, também. Precisamos ser verdadeiros, não é?
Em parte sim, porque em termos de quantidade e qualidade, há um desequilíbrio muito grande, não é? Há também essa componente, porque não podemos dizer que todos os empresários, talvez até têm sensibilidade e vão fazendo algumas experiências. Uns têm experiências amargas de alguns setores em que tentaram investir e lá para as tantas olharam para o investimento feito e o homem pegou no investimento, comprou seu carro, sua casa, investimento foi para... Há também esses exemplos e o Maneco sabe, o Áudio também, sabemos disso, não é? Há esse logo faz com que... E tem um outro problema, não é? Sim. Temos 5 empresas para 1000 pedidos. Sim. Pois. Esse é um grande ponto. Temos 5 empresas para 1000 pedidos. Acaba por acontecer aquilo que disse Maneco Vieira Dias e muito bem. Depois escolhem com quem vão trabalhar. E muitas das vezes por quê? Porque querem ter o mínimo de preocupação se o produto vai sair bem ou não. É preciso ter garantia disso. Mas falávamos aqui há bocado do lucro do Estado, que não precisa ser financeiro, porque educar é um lucro para qualquer país. E é mesmo neste... É um investimento com garantia de retorno. Exatamente. Cultura é educação, educação é cultura. Vamos aqui olhar para que as crianças, antes de irem para o pré-escolar, estão a receber educação. E essa educação vão receber na música, nos bonecos, em tudo o que forem consumir no meio da família. Se nós, de tenra idade, conseguirmos instruir as nossas crianças, incutir bons ensinamentos com aquilo que vão consumir, hoje o meu filho é menos angolano do que eu fui. Por quê? Porque o consumo dele é todo internacional. É os desenhos animados, é os filmes para miúdos que vão ver ou pré-adolescentes, é todo o consumo internacional. Então, ele vai saber mais do Ocidente ou do mundo lá fora do que propriamente cá em Angola. Sim, mas olha, por que é que isso acontece? É falta de criatividade dos nossos artistas ou não há esse interesse, por exemplo, da classe empresarial em investir nas nossas artes? Eu acho que esse é um dos aspectos principais. É o investimento, porque há muitos produtos bons, há muitas experiências. Nós andarmos o país, vamos perceber que há um nível muito grande de produção de muitos jovens anónimos que produzem coisas de alto nível. Infelizmente não têm a possibilidade nem acesso de ter contactos com pessoas que lhes possam orientar e transformar aquilo numa máquina poderosa que pode render muito. E temos um exemplo muito claro que está a acontecer no mundo. Veja o que é que está a acontecer com a Kizomba no mundo. É um exemplo mais claro do poder de criação e de convencimento de um produto cultural angolano. Portanto, e é evidente aquilo que está a ser feito. Mas a Kizomba está a ser mais valorizada no estrangeiro do que em Angola? Fala-se muito nisso, eu sou daqueles que tenho algumas dúvidas. Fala-se muito nisso. Hoje está-se a fazer o processo inverso. Nós antigamente íamos lá, eles agora querem vir. Eles vêm para aqui e gastam dinheiro. Sim, mas primo, ainda se valoriza mais a Kizomba lá fora do que cá dentro, aqui, pelo menos até há 2 anos, porque há 2 anos que tem sido feito um trabalho de pelo menos começamos a valorizar o que é nosso. Por isso mesmo é um problema. É que eu estou a dizer isso. Exato. Se nós olharmos, nós não temos feito estatísticas. Exato. Nós não temos feito estatística. Os jovens que dão aulas, só para terem uma ideia, chegam a receber por uma aula de cerca de 45 minutos, às vezes 100 euros. Quantos vêm para aqui? Quantos vêm? Nós nunca fizemos uma estatística disso. O que é que se vende em termos de produtos à volta de todo esse movimento da Kizomba e do Semba no mundo? Nós nunca fizemos. Nós não temos uma estatística do produto cultural que é vendido. Nós não temos. Quando falamos do produto cultural, nós estamos a falar, tanto a nossa estatística certamente vai para o comércio, para a indústria, mas nunca dentro. Então não conseguimos nem sequer avaliar. E daí, muitas das vezes, a gente dizer que nós não vamos encontrar essa valorização, porque nós não temos estatística. Eu desafio. Se calhar agora estamos a começar a fazer isso, porque começamos a perceber desta necessidade. E ainda bem, eu ouvi ontem, e também tenho informação fidedigna, que
o Semba vai agora entrar tanto para um processo de classificação a nível mundial. Portanto, quer dizer que há uma preocupação muito grande de se inverter este quadro para que ela, na verdade, ganhe a dimensão que todos nós queremos que ela tenha. Ora, eu volto àquela questão da valorização, da criação, da capacidade de criação dos nossos artistas versus apoio empresarial. O que quero perceber é, da parte da nossa classe empresarial, há ou não esse interesse manifesto? E se da parte dos nossos artistas há criatividade suficiente para mais promoção daquilo que é a nossa produção cultural? Se ainda estamos em pé, nós os três aqui presentes, é porque ainda há algumas empresas ou pessoas de bem que apoiam, porque senão nós não tínhamos como. Logicamente que foi aqui bem dito que também precisamos melhorar muito em termos de qualidade do produto que nós precisamos vender. Os nossos artistas, quantos deles não têm nenhuma formação? Que formar é importante. Exato. Quantos artistas, e nós estamos a falar de podemos dizer, num espaço de músico, de dançarino, lá fora. Vamos à universidade e vamos nos formar. Quantos artistas nós temos, músico no caso, que não sabe tocar nenhum instrumento, é só cantor, mas também ele nem sabe que regras seguir, que cuidados ter com a própria voz, e é cantor. É falta de instrução. Mas há o talento. Mas o talento não é tudo. O talento é igual a talento. Então, o mais importante nisso tudo é nós percebermos que isso tem que funcionar em sincronia. Por exemplo, as nossas faculdades precisam ter os cursos de belas artes. Nós precisamos perceber que o meu filho não tem que ser obrigatoriamente engenheiro. Não tem que ser obrigatoriamente doutor ou médico, se posso assim dizer. Pode ser bailarino, pode ser bailarino. E precisamos aceitar isso. Ninguém quer, fogem essa ideia, porque até o artista que hoje ganha, dos que mais ganham em termos de arte, porque deveriam ser os artistas plásticos, porque os quadros, as obras não desmerecem o valor, muito pelo contrário, vão sempre ficando cada vez mais caras, não é? Mas o próprio artista ainda é perguntado, só faz isso. Então, nós estamos a desvalorizar o nosso produto. Mas isso é algo que nós precisamos combater. E o porquê que eu digo isso? Porque nós só faz isso é uma questão que se coloca aos artistas nacionais, não é? Exatamente. Quando é o internacional, as coisas mudam de figura. Então, qual é esse processo? É de termos consumido muito produto lá de fora e acabamos por desvalorizar aqui o de dentro. Quantos nossos artistas do teatro foram participar em novelas e deram um uau? Afinal é assim, mas por quê? Porque tivemos que lhe ver junto dos outros que são lá fora, que nós glorificamos, e depois vimos, afinal ainda... Quer dizer, há qualidade. Como é que garantimos essa... Como é que nós garantimos? Resgatando os nossos valores, que muitos deles foram perdidos. Primeiro, aqui entre nós, e eu vou buscar novamente o Brasil, por ser dos PALOP. Quantos artistas conseguem se ingrar dentro do Brasil, internacionais? É muito difícil. Porque eles têm muita qualidade. Para um artista poder se ingrar ali dentro daquele mercado, tem que ser muito bom e tem que vir com uma estrutura enorme, melhor do que eles têm. Então, Angola também pode ser o mesmo. Para um cantor internacional vir para aqui e brilhar, tem que ser muito difícil. Esta valorização tem que começar com os próprios angolanos. Exatamente. Mas isso tem que funcionar Estado-privado. Não pode ser só o privado a massificar isso. Por quê? Porque as rádios têm que estar, os órgãos de difusão massiva de informação têm que estar alinhados. Por exemplo, o nosso Semba tem que ser muito mais valorizado aqui do que qualquer outra música. O Kizomba tem que ser mais valorizado em Angola do que qualquer outra música. As rádios, quando nós percebemos as rádios a nível nacional fazem isso? Devem fazer. Mas ainda não o fazem, porque vem o outro aspecto comercial. Se for uma rádio que só passa música angolana, vai ter audiência. Muitas já fazem isso. Porque antes era o contrário, era 10% ou 20% nacional e 80% internacional. Mas hoje nós já temos grandes eventos só com cultura angolana. E são garantia de sucesso.
Exato, nós temos que fomentar a ideia do que o que é nosso tem mais valor que o do outro. Enquanto continuarmos a glorificar as outras culturas, nós não vamos atingir o objetivo para o qual nós fomos chamados a prestar o nosso papel dentro dessa sociedade. Mas, com isso, precisamos estar unidos. Precisamos industrializar o nosso serviço. Queria entender essa questão da necessidade de se estar unidos. Exato. Há desunião? Exatamente. Nós hoje temos o Dr. Asdrubal, que representa uma parte importante disso. Nós precisamos, primeiro, da indústria do entretenimento a funcionar em Angola e não de organizadores ou produtores ou agentes culturais, cada um de forma individual. Porque esta indústria vai mostrar ao país o quanto nós fazemos arrecadar no país. Porque quantas vezes, qual é a estatística que nós temos dos espetáculos, quanto é que contribuem para o Estado? As pessoas não prestam atenção a isso. E o que é que se move? Nós vamos falar, a hotelaria ganha com isso, o comércio ganha com isso, os transportes ganham com isso, o consumo, até a energia, se posso assim dizer, porque há mais consumo, se há deslocação, o turismo ganha com isso. Então, são vários ministérios, são várias indústrias dentro de uma só. Porque uma pessoa que se desloca para Luanda ou para uma província, Cabinda, Benguela, Huambo, por causa de uma atividade, por causa de um show de dança, por causa de uma peça teatral, vai gerar rendimento para todas essas entidades. Então, se essa indústria leva para todos, por que não é tida dentro do setor ou dentro da mesa que é para se opinar? Por que nós não temos aqui no Orçamento Geral do Estado uma rubrica para essa indústria? Por quê? Quantas fontes de rendimento nós temos? Veja só, empresa de segurança, empresa de decoração, empresa do buffet, empresa de montagem de palcos, do camarim, da luz, da pirotecnia e das feiras, os próprios feirantes, gera tanto emprego, embora que seja provisório, alguns permanentes, mas gera rendimento. Então, temos que parar e olhar com olhos de ver. Muita coisa está a ser feita, mas não é o suficiente para a fome que nós temos. Nós estamos há anos com essa fome. Então, precisamos mesmo parar, pensar Angola e pensar se realmente vamos olhar para a diversificação da economia, então temos que olhar para todos esses setores que intervêm e que não tiveram a sorte de receber o apoio ao investimento que outros receberam. Já agora aproveito para perguntar ao Áureo, estas iniciativas que estão a surgir para reativar as salas de cinema no país e salas de espetáculos, como é que olha para elas? São iniciativas públicas, mas também há certamente o interesse dos privados na reativação destas salas. Como é que olha para estas iniciativas? Com dignidade. Olho, acima de tudo, com a esperança que eu disse no princípio, porque numa sala onde outrora se discutiam leis, hoje nós vamos poder ver uma boa peça teatral. Antes o Palácio dos Congressos, hoje o Palácio da Música. E com mais dignidade de olho sobre a casa do artista, que isso mexe com o nosso aspecto social, humano, quando nós recebemos diariamente pedido de ajuda de artistas. Não têm onde viver, não têm o que comer. Pessoas que outrora nos trouxeram toda a alegria do mundo, hoje vivem com pouca dignidade ou quase nenhuma dignidade. Hoje poderão ter uma casa no centro da cidade de Luanda, com todos os cuidados necessários. Então, nós temos que olhar para isso. Bem, alto lá, alguma coisa está a ser feita. Então, chama esse o nosso parceiro social, porque todos nós, além de agentes culturais, temos o nosso papel individual social, temos que apoiar. Há 3 anos, há 2 anos, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de estar na televisão, eu condenava porque não sentia o Ministério da Cultura a trabalhar. E não sentia mesmo.
Porque é necessário ver. O que nós E hoje lamentamos já todos sentes os mais, já dias. sentes? Hoje sinto porque estou a ver. Se não tivesse a ver, também não diria. Foi necessário com que o Ministério nos chamasse para participar, para ver em loco, constatar, porque uma coisa é o que se fala, outra é o que se vê. Hoje já estou esperançoso e vou dar esperança a todos aqueles que participam no nosso trabalho, porque estamos a ver. Adelino, Sim, senhor. estas iniciativas, acima de tudo públicas, Certo. para recuperar, para revitalizar as salas de espetáculos, cinema, como é que podem ser vistas? Primeiro, felicitar o Governo, é um grande investimento. E não tem como nós estarmos como agentes, promotores e partícipes deste movimento, desta nação cultural. Vou usar muito o termo nação cultural. Só temos de estar agradecidos, porque é preciso também reconhecer aquilo que está a ser feito, porque não é de bom tom nós não olharmos com os olhos de ver. Mas deixa ver algumas questões, talvez tenha que recuar um bocado no início da nossa conversa. Dizer que, por exemplo, é importante que a gente, depois de alguma fase, pense também em reativar alguns centros recreativos. E o Maneco esteve a dizer, e bem, porque os centros recreativos? Porque os centros recreativos estavam lá no município. Veja quantos jovens sairiam da delinquência, porque há jovens que estão ali no bairro, gostam de cultura, e às vezes que precisa ter ali ao lado. Esteve a falar das infraestruturas a nível da construção civil, a nível Das social. centralidades, os novos bairros. Veja, e hoje por acaso falamos da igreja, falamos do aspecto negativo. Do aspecto positivo, alguns jovens na igreja vão lá porque a igreja oferece teatro, oferece aquela convivência, não é, dos jovens. E então é importante que se alargue isso e que se chegue ao município para que ele saiba que é possível ser um potencial artista no futuro, não é? E então esta simbiose cultura versus educação versus o papel social que a arte dá, também estaria bem presente, não é? A mãe já saberia, não, meu filho está ali, do período X ao período Y, está lá a fazer cultura. Tem um exemplo no Quilamba do Capingano. Não sei aquele. Não sei aquele. Exato. E hoje é uma referência. É uma referência naqueles arredores, certo? Mas isso tem que ser uma prática. Exato. Não, tem que ser uma prática, uma política concreta. Exato. Os governos provinciais têm responsabilidades grandes, hoje inclusivamente. As administrações municipais já têm algum poder para decisão sobre determinadas coisas. E penso que também têm poder sobre decisão naquilo que as estruturas que devem surgir, muito por conta da densidade populacional que existe nessa zona. As artes tiram muita gente da delinquência. Muita gente. Que muitos de nós até conhecemos. Porque as artes foi dar um contributo, Maneco, depois podes continuar. Alguns artistas mais velhos nasceram desses centros recreativos. Exato. Sim. E se tornaram grandes referências. Pelo país afora. Se tornaram grandes referências. Vamos só buscar um slogan que existia, não sei se ainda, mas a arte faz-se nos bairros. E o que é que eu quero dizer com isso? Os maiores expoentes da nossa música, da nossa arte, contemporânea ou não, vieram dos bairros. Então, a criação, eu acho que os maiores talentos acabam por sair dos bairros. Então, é importante e cabe a nós podermos proliferar essa mensagem, que é através destes projetos comunitários que muitos conseguiram hoje ter a honra de poderem estar em grandes palcos, em grandes locais de atuação cultural. Temos que, acima de tudo, e foi bem dito aqui, das novas centralidades ou novos locais, focos habitacionais, poderem ser já criados com estruturas. Exato. Porque nós, que já estamos na cidade velha, se posso assim chamar, temos muito ou pouco a fazer, se não reabilitar. Mas as novas precisam acautelar esta parte. Mas mesmo dentro daqui, e vou dar um exemplo das festividades que
aconteceram agora da cidade de Luanda, é de louvar a iniciativa que o governo provincial teve e a administração da Ngombota, porque Luanda precisava de um festival à altura de cidade capital. Mas nós não vivíamos o aniversário da nossa cidade capital como um aniversário de facto. Nós, a Áureo Gama, sempre na produção com o LS republicano, andou de Cabinda ao Cunene a fazer várias festas das cidades pelo país afora. Mas Luanda não tinha. Vivia-se o mundo, era um feriado, depois deixou de ser feriado. Aliás, tolerância de ponto, depois deixou de ser. Hoje, ou desde o ano passado, que se conseguiu-se viver um mês ou pelo menos 15 dias de festividades da cidade capital. E eu vou olhar para isso como um rendimento de todas as pessoas que participaram ali. O mês de janeiro é um mês difícil, mas trazer postos de trabalho para aquelas pessoas todas que ali tiveram a oportunidade de expor os seus produtos, os desportistas de atuarem, os fazedores de dança também de poderem dançar, deu-se palco e oportunidade de mostrarem o trabalho na nossa cidade. Vieram pessoas de outras províncias visitar Luanda, então gerou rendimento, gerou empregos, e o que eu posso assim dizer é o quê? Temos que olhar para essas atividades mesmo como focos para trabalho, focos para comércio, focos para irmos buscar novos valores, fazer com que as pessoas entendam que um evento de teatro, um evento de dança, um evento de música não é só um evento. Estamos a instruir, estamos a capitalizar, estamos, acima de tudo, a fazer com que outras pessoas possam se inspirar. Quantas vezes eu fui ver um jogo de futebol e disse eu queria tanto jogar como aquele, mas se eu não posso, meu filho vai ter que fazer. É a mesma coisa que acontece com a arte, com a dança. É a mesma coisa. As pessoas a terem um contacto com o produto conseguem interiorizar, sonhar. Então temos que transformar esses momentos em momentos de aprendizado e não só apenas de comércio. Pois, eu se tiver este acesso próximo de mim, seguramente o nível de influência e de crescimento há de ser maior. E eu aproveito para perguntar ao Manaki e ao Adelino, o facto de termos estes espaços culturais fechados, até que ponto eles dificultam a formação de novos artistas, Manaco? Bom, se eu não tenho espaço para poder trazer novos artistas, eu vou encontrar dificuldades. Portanto, nós só conseguimos trazer outros componentes se nós tivermos um espaço para a formação permanente e contínua. Portanto, se isso não acontecer, nós não temos hipótese. Mas qual é a nossa realidade? Há abertura suficiente para criarmos novos talentos? Já tem havido alguma abertura. O que eu disse mais atrás, os artistas têm se reinventado para poder encontrar soluções. Nós temos um exemplo agora do Horizonte Xingamband, portanto, a escola fechou, o espaço fechou. E eles tiveram que se reinventar para continuarem a produzir. Mas quantos adelinos existem? Portanto, certamente devem existir vários no anonimato, que gostariam de ter um adelino caracol a continuar a fazer dentro de uma certa municipalidade. Para uns dizem, se calhar foi bom fechar, porque o adelino agora ficou lá conosco no bairro, não é? Porque no bairro ele também vai ensinar outras pessoas. Porque este o interesse que as pessoas têm é de poderem ter acesso. Porque eu não vou ter acesso, posso ter acesso, mas o sítio é distante. Se eu estiver no bairro, vou empregar todas essas pessoas que o Áureo disse. Portanto, houve as festas de Luanda. Devia haver as festas de Cacoaco, as festas do Quilamba, as festas do etc. Portanto, para poderes ter um grande movimento em todas essas zonas, mas às vezes paras com a situação de não encontrares um espaço para poder realizar isso. Isso é grave. Sim. Formar novos artistas hoje é tão fácil como antigamente ou nem por isso? Nunca foi fácil isso, mas deixa seguir o fio da conversa. Veja que hoje temos
uma escola média de artes e temos uma escola superior. Temos o FART e temos o CIART. Onde não tem dança. O perfil de saída para eles, não é? E depois já estão a pensar onde é que se vão apresentar. Por isso felicitei pelo facto de haver essas novas infraestruturas, mas também precisa-se pensar permanentemente Na empregabilidade. Exatamente. Se não pensarmos nisso, ele já está a estudar temeroso de que o seu futuro será incerto. Adelino, veja, o Ouro disse uma coisa interessante. Se nós tivermos a máquina a funcionar, essa componente da indústria, seguramente o risco da empregabilidade há de ser menor, de não serem empregados há de ser menor, porque vamos ter uma máquina a funcionar de forma normal e regular. O grande problema é que também nós não temos ainda uma estrutura capaz de poder fazer funcionar tudo isso. Certo. Mas, em a bom da verdade, nós temos estado a dar passos muito importantes. Tanto o Adelino falou muito bem. Hoje nós não temos só uma escola média, acho que temos 2 ou 3 já. Tem uma no Bengo, creio. Ok. Tem uma outra. Tem um Instituto Superior. Mas no tempo do Adelino e no meu nós não tínhamos isso. Era o autodidatismo. Nós lutamos para ver isso. E os resultados estão aí hoje. Os resultados estão aí hoje para o bem de todos nós. Portanto, agora, temos é que levar isso, continuo a dizer, levarmos para a municipalidade. Agora, bom, deixa lá. Tem essa escola média e tem a escola superior de artes, onde se formam jovens que precisam de ter um perfil de saída com segurança, não é? E então, se não há infraestruturas, se não haver infraestrutura, e se for, agora vai haver. E se for ao lado, como disse o Maneco, ao lado da sua casa, melhor. Mas o grave, vou referir o termo, talvez fique nação cultural. É preciso pensar que ontem eu não tinha essa barba branca. Quando comecei era jovem. É preciso que o jovem, que essa nova geração, tenha garantias e olhe para o Áureo e diga, eu quero ser como o Áureo. Mas há esse interesse da parte dos jovens por aquilo que vê? Não, só pode haver esse interesse a depender da visão que eles têm do Áureo, se tem o carro, o que é que come, o que é que anda, certo? Porque se o Áureo não se apresenta assim, qualquer artista, e vem, esse parece ser mais um mendigo do que um artista. Logo, não há motivação, não há motivação para a nova geração seguir isso. E é importante que a nação desperte para isso. Nós estamos a falar de cultura, parece ser uma coisa assim, quase que insignificante, mas todos os dias nós olhamos e dizemos, quando a novela entra pelas casas e encalca na mente de uma adolescente a maneira de vestir e ela quer ser mais brasileira, mais americana que angolana, nós estamos a correr um grande risco. Sim. Diga. Veja bem isso que disse e assino embaixo. Veja os cabelos, hoje como é que estão. Estamos a perder todos os traços da nossa africanidade. Pois. Começou com os postiços e estava tudo bem, porque de uma forma ou de outra aceitamos as tranças. E hoje em dia não sabemos qual a nossa identidade. Em termos visuais, a mulher angolana, o que é que vai ser amanhã? Porque precisamos. Nós olhamos para a industrialização, pela globalização, mas podemos estar dentro da globalização sem perder os nossos traços. Mas estou eu aqui hoje de fato, podia estar com os nossos fatos africanos. Então, nós temos que olhar para isso mesmo dentro dessa forma e uma salva de palmas porque acabou de dizer, porque é importante nós olharmos de onde estamos a sair e para onde é que vamos. Muito bem. Eu já vou colocar uma questão ao Áureo sobre as dificuldades que os promotores enfrentam para organizar eventos. Antes vou perguntar ao Adelino e também ao Maneco sobre o cinema. O público angolano hoje manifesta interesse, por exemplo, em assistir a espetáculos presenciais, como acontecia anteriormente. Começo pelo Adelino. Hoje, quando conversa com os jovens, sente que eles preferem ver o filme pela televisão ou preferem ir mesmo às salas de cinema? Bom, não sou a pessoa mais indicada para falar disso. Não, mas está nesse horizonte, está nesse universo. Ainda há bem pouco tempo estávamos no Zap Cinema, onde apresentámos a peça Óbito Proibido de Chorar. E eu creio que os próprios jovens que trabalham lá olharam para aqui e disseram, mas o que é que se passa? Isso é um fenómeno, porque nós enchemos as 2 sessões. Eu até disse, divulguem isso. Que as vão pensar que isso parece ser mais um golpe de marketing do que realidade.
Mas a verdade é que até o pessoal das oficinas, não, vocês esgotaram os bilhetes, as 2 sessões antes. Eu também, por acaso, fiquei assim surpreso. E o pior é que as pessoas, nós tínhamos 2 convidados que quase que acabaram não aparecendo, mas pronto, isso é outra coisa. Mas ali as pessoas saíram de lá satisfeitíssimas, querendo mais. Então implica dizer, e já nunca tive a oportunidade de felicitar pelos 50 anos da independência, aquelas enchentes impressionantes que nós víamos pela televisão em direto. Eram enchentes impressionantes. E não estamos a falar de Luanda. Pois. Até ali, algumas áreas recônditas enchiam. Há esse interesse. Mas eu acho que, volto a dizer, e vou falar da nação cultural, é importante que se leve o aspecto cultural de forma séria, para educarmos as pessoas. Por exemplo, no teatro já se pode falar. Hoje morrem quantas pessoas a nível do trânsito, a nível de acidentes rodoviários. Hoje as pessoas quantas consomem medicamentos assim a lagarté. E então, o teatro e as artes ajudam. É uma componente que às vezes, eu digo, as políticas do Estado são muito abstratas, muito... Assim, é importante que hajam as artes para poder vincar e ter essa linguagem, essa linha de comunicação direta para as pessoas poderem perceber. Em línguas nacionais, em todas as línguas. Está-se a falar disso. Está a dar para perceber. Eu tenho que falar aqui, às vezes, que o governante está a falar numa língua e depois as pessoas têm que saber. Falou o quê? Certo? Mas às vezes que essa mensagem que ele diz que é muito importante, às vezes é de uma política super importante, é preciso que essa mensagem às vezes tenha que ser passada pelas artes. Volto a dizer, nós todos queríamos ser Rambos. E as crianças ainda hoje, tu vais com teu filho a comprar um brinquedo, ele está a apontar para uma ideia que ele vê nos bonecos animados. Mas depois também já quisemos ser aqueles nossos heróis dos nossos filmes. Ok. Que foram surgindo. Certo. O Dito e tantos outros. Certo. Já quisemos ser. Mas até isso nós matamos. E então é importante... Eu já tive o Chaka Zulu como herói. É importante que hoje já evoluímos e tenho que me referir a isso. Antigamente, os grandes acontecimentos culturais aconteciam nas efemérides. Exato. Hoje já acontecem permanentemente. As grandes concentrações culturais só eram apresentadas em Luanda. Hoje já se começa a descentralizar para outras partes de Angola e hoje estamos a falar de infraestruturas. Eu acho que a nível das províncias também já pode viajar e a me dizem, não, essa infraestrutura está ali, está bonita, mas nunca entramos lá. Mas por quê? Não, as regras são complexas. Então é importante que haja esse encontro que eu acho que o Ministério pode promover permanentemente para haver um diálogo que cria a nação cultural, onde, sem distinção de pessoas, sem escolhas de forma, não sei como, de uma forma mais aberta, para que as pessoas possam contribuir, falar, certo? Para que se mude isso, porque eu acredito que muitas das políticas culturais ainda vêm da altura do monopartidarismo. Aí também vamos falar do empresariado, vamos falar de tudo. É um aprendizado que estamos a fazer. Quer a nível de empresários, quer a nível de artistas, porque nós não temos uma herança. Não deixaram-nos uma herança de um público, de uma produção cultural. Não, do colono não deixaram-nos isso. O que implica dizer que as políticas, quer económicas, quer de outros níveis, estamos nós, a minha geração, hoje a geração do Áureo e outra geração, estamos a tentar encontrar quais são as modalidades concretas de uso e de efeitos práticos para nós. Porque nós não temos essa herança, não temos esse... E olhar ainda que temos o problema agora das tecnologias, Sim. a inteligência Uma artificial, influência cada vez e depois mais. vamos acabar por perder completamente a nossa identidade. Vêm os mais novos que não conseguiram receber o testemunho daquilo que é para preservar. Pois, aí fica mais depois difícil. Angola ficou apenas Deixa na eu história. dizer só uma coisa, antes que os colegas me cortem. Veja que até hoje, e eu falava com o diretor da Ação Cultural, uma pessoa muito ligada a nós, que deu origem ao Teatro à Quinta-feira, o Sr. Manel Sebastião, desde já as saudações a ele, mas veja que hoje
Não temos esse enquadramento jurídico a nível dos grupos culturais. Eu sempre me pergunto, mas um companhia de teatro é o quê? E logo nos tornamos frágeis, porque não temos acesso a crédito, não temos acesso a qualquer coisa, e depois diz, qual é o teu enquadramento? Microempresa, macroempresa, associação, de utilidade pública, cooperativa. Concretamente, nós precisamos ter esse encontro para juridicamente se Dirimir todas essas dificuldades. E essas dificuldades e perceber. Uma instituição cultural é isso. E daí a fragilidade. Não imagina de qualquer pessoa, às vezes, até do uso, do abuso, desculpa, às vezes, do poder. E chega e diz, pá, você também é artista, estes artistas de forma pejorativa. Pois, mas aí é que está o grande problema. Então, quem é a pessoa que diz isso? Será que ele tem entendimento do que representa a cultura para ele, a todos os níveis? Deixa para dar mais um contributo ao Maneco. Maneco, não sei se já ouviste falar pessoas a dizer, eu em Portugal via muito teatro, mas é Angola. Não. Eu costumo dizer, quando ouço as pessoas a dizerem isso, eu em Portugal via muito. Não. Há realidades que você deve colocar em cima da sua mesa. Você está em Angola e a realidade é essa. E se você tiver que abordar a questão, é abordá-lo no sentido Angola. É esse que tem que ser o entendimento. E aqui estou de acordo com o Adelino quando fala em nação, cultura. Okay. Portanto, nós não podemos continuar a pensar, eu lá fora, a pensar que essa cultura é superior à sua. Não é verdade isso. E nós temos exemplos... Não há uma cultura superior à outra. Não, eu sou daqueles que pensam que não existe. Okay. E nós já demos provas evidentes de muitos sítios onde os angolanos estiveram a produzir e fizeram espetáculos que não se devem a nada ao que os outros fazem no mundo. Não se devem a nada. Okay. Temos provas evidentes disso. Hoje há um projeto muito interessante que é o Cinema Zunga, que anda pelo bairro, fica cheio. Certo. Deixa eu dar um exemplo do Brazilian Day. Brazilian Day é um grupo de brasileiros que vão de encontro aos imigrantes, né, do Brasil, nos Estados Unidos. E aquilo é o máximo, é o ponto de encontro deles poderem estar lá juntos. Deixa só frisar. Alguns anos atrás, foi feito em abril, se não me engano, é alusão, ou abril ou novembro, passa-me agora a memória, encabeçado por Dr. Eugênio Neto, fez dos maiores shows que nós já fizemos fora de Angola, em Portugal, certo. E no meu Arena. Foi bonito de se ver, foi bonito ver a nossa bandeira ali e afinal é possível. É possível vencermos lá fora, porque quando nós vamos falar do apoio à cultura, para fazer um investimento dessa natureza, começamos aqui dentro primeiro, o que é que estamos a consumir e o que é que vamos passar lá para fora. E o meu Arena, aquele espaço estava cheio, eu acho com 50% ou 30% angolanos e todo o resto era da diáspora. Aproveito para perguntar ao Áureo, porque está a falar deste show, deste espetáculo em Portugal, que dificuldades é que os promotores têm enfrentado para a organização de eventos a nível interno? Todas as possíveis, de todos os fóruns. Começamos já pelo preço das salas e a disponibilidade da mesma sala. Porque marcar um evento hoje é uma ginástica muito grande, porque acabamos todos. Nós já sabemos, se quisermos fazer um evento de 500 a 1000 pessoas, só tem esta ou aquela sala. Se for acima das 2.000 pessoas, acaba por ter um único espaço. Se for em tempo de chuva, principalmente, o único espaço coberto é aquela sala que nós temos. Então, para a data que nós precisamos, a data que o artista tem disponibilidade, não tem. Então, só isso, nós, por exemplo, a LS Republicana e Áureo Gama, já perdemos média de 17 contratos com artistas só por indisponibilidade local. Porque shows de grande envergadura não podemos fazer, principalmente, estamos num país que temos apenas 3 meses de cacimbo, não é? Todo o restante são meses de chuva e para fazermos atividades de grande envergadura precisamos de, pelo menos, ter a certeza que a chuva não vai estragar a festa. Então, as datas que nós temos disponíveis, não temos espaço para fazer. Então já inviabiliza o trabalho. E quando vamos para locais abertos,
que temos o primeiro senão, que é o fator chuva, a não ter certeza daquilo que nós vamos preparar e as condições, porque ninguém consegue ainda, pelo menos aqui, criar um espaço de proteção para 5 mil pessoas. Por exemplo, a Baía de Luanda, não conseguimos protegê-las da chuva, é impossível no momento, não há uma empresa que consiga fornecer essa estrutura. E aquelas que operam no mercado, pela escassez das divisas para importarem material, pela mão de obra que cada dia que passa, profissional está mais escasso, o preço é elevado. Mas também são 3 a 4 ou 5 empresas no máximo que conseguem fornecer-nos esse serviço. Se tiverem grandes empresas a fazerem festividades nesse dia, nós já não podemos ter acesso a essas empresas. Então, temos que entrar para outra data, que também depois... Então, a questão da sala é uma das grandes dificuldades, não é? Sem sombra de dúvidas. E Angola, por exemplo, temos que ter salas para 5 mil pessoas, para 10 mil pessoas. Salas com capacidade para podermos ter a qualidade de som necessária para um evento, que também não haja poluição sonora, que não tenha, não, até as 20 tem que acabar por causa dos vizinhos. Nós temos muitas limitações no nosso mercado, muitas. E mesmo dentro dessas salas que estão a ser recuperadas, ainda vão continuar a ter esses problemas de limitação de horário. Por exemplo, o Cine Atlântico é ao ar livre, aberto. Tem um espaço coberto, mas todo o som se propaga. E é uma sala que está dentro das localidades. Sim, uma zona residencial. Residencial. Então temos que perceber que aí já vai ser uma sala limitada. Mesmo que o artista se atrase, mesmo que haja algum problema técnico com o show ou o evento programado para este espaço tenha que se prorrogar para mais horas, já não tem hipótese. Então, continuamos ainda, mesmo com essas salas que vão entrar, muito limitados, muito mesmo. Sei que vamos ter agora o Centro de Convenções da Chicala, que possivelmente ainda este ano estará aberto. Sim, é outro espaço que vai dar-nos uma lufada de ar, mas os preços. Quanto é que nos vai ficar o aluguer de uma sala daquelas? Por exemplo, naquela envergadura, naquele nível, quantos produtores terão capacidade para levar os seus eventos para lá? Podemos ter aqui uma ideia, Áureo, dos valores, dos preços que vocês pagam, por exemplo, para salas para mais de 2 mil pessoas, pelo menos 5 milhões. Quantos? Quantos produtores têm esse valor para poder fazer o aluguer de um espaço? Só do espaço, não estamos a falar ainda do resto. Dos outros serviços. Exato, das outras componentes que podem ajudar-nos a fazer uma boa atividade. Só do espaço. Então, e não há disponibilidades de salas. Não há disponibilidades. Então, vamos chegar até onde? Muito bem, estamos na reta final do nosso programa. Vou agora colocar uma última pergunta aos três, começando pelo Adelino. Qual é a sua visão de futuro para o setor cultural nos próximos 5, 10 anos? Eu acredito que as coisas vão melhorando, não é? Estamos um aprendizado constante e já demos alguns passos, não é? Já demos alguns passos, olhamos para a nossa praça e olhamos, principalmente no ramo musical, olhamos para pessoas que hoje podem servir de exemplo à nova geração, que já tem algumas pessoas a quem apontar, a quem a referenciar. Mas ainda assim precisamos começar a pensar, e o Áureo esteve a dizer bem, quando se fala de descentralização da economia, precisamos começar a pensar isso como uma indústria de rentabilidade. Precisa-se fazer esse estudo, precisa-se investir, porque quando se fala de qualidade, se tu não tens infraestruturas, se tu não tens tecnologia, se tu não tens recursos de qualidade, recursos humanos preparados, e então vai-se falar como? Como é que vamos concorrer dentro do universo das artes, dentro da produção mundial, que a gente também, como no desporto, queremos lá estar. Daqui a 5, 10 anos vamos ter mais teatro, mais artistas? Mas teatro vamos ter, eu acredito que vai depender também, porque às vezes que as salas ali existem, quais são as modalidades de gestão dessas salas. E às vezes, olha, o Adelino, não gosto do Adelino. Ele não pode gerir nenhuma sala, eu não gosto desse indivíduo. Eu não conheço as regras de gestão, não conheço como é que eu posso concorrer. Não é? Mas se haver um bocado de mais abertura, mais comunicação, volto a dizer, precisamos ter hoje
É urgente termos a nação cultural para que possa garantir que nós possamos dizer que somos profissionais da área de cultura com toda a dignidade. E há coisas que se falam. Ninguém perguntaria ao Michael Jackson, além de cantar, fazes mais o quê? A Roberto Carlos e outros, não é? Pois. Certo, ninguém pergunta ao Messi, além de jogar, fazes mais o quê? E essa do futebol é qualquer coisa. O meu pai dizia, deixa dessas coisas de futebol, porque os homens pensam com a cabeça. E hoje as pessoas estão a ganhar dinheiro com os pés. E então, há coisas que eu acredito que sim, já temos uma escola média, temos uma escola superior. Há agora essas infraestruturas que serão entregues. É preciso que toda a nação se una, e é importante isso, para uma educação de consumo cultural. Até é importante se pensar qualquer dia numa contribuição a nível das finanças para o consumo cultural. É importante. O Brasil acho que criou ali depois uma lei qualquer de consumo do produto cultural para angariamento de fundos para apoio. Hoje eu já falo a nível do cinema, principalmente, da dublagem. Hoje o Brasil não admite que os filmes entrem em língua inglesa. Não, é filme. Nós falamos português, traduz, você paga para que isso seja dublado na minha... E estes fundos vão contribuir para que nós possamos produzir cinema, produzir teatro, produzir a indústria. Hoje, falou em indústria, nós não sabemos, tu crias agora uma companhia, não sabes se vais pagar por quê e depois vais pagar o que é que vai acontecer. E então há todas essas dúvidas, mas ainda assim eu acredito, e tenho que acreditar, como angolano, da minha geração, todos da minha geração que lutamos bastante para que hoje, estava-se a falar há bocado de 4 de fevereiro, para que hoje há pessoas que não valorizam isso. Não, hoje somos independentes. Claro que falta a economia, falta algumas coisas, mas uma coisa é certa, somos independentes. Com isso temos que acreditar que a nova geração encontrará melhores condições do que nós, não é? Antigamente olhava-se para quem faz cultura, tínhamos que ver ali a Europa quase assim, e hoje já melhorou um bocado. Acredito que vamos melhorar, não temos como, não há contornos possíveis que não seja melhorar. Mas antes de terminar, gostaria de anunciar também que nós, Horizonte Singambante, estaremos agora tivemos hoje no Centro Camões, estaremos sexta e sábado no Centro Camões, dia 14 estaremos no Zap Cinema com a peça Traição de Luxo, das 17 até 21, estaremos também na Universidade Gregório Semedo. Os meus agradecimentos pela direção da Universidade que tem estado a fazer uma parceria e facilitar o espaço para uso. Estaremos também no dia 14 no Gregório Semedo, não é, com a peça... qual é a peça? Pronto, mas estaremos lá. Fica para já o convite. Fica para já o convite para as pessoas irem adquirindo já os bilhetes. Mas o último furo é o título da peça que o Horizonte apresentará no Gregório Semedo. Hoje, Dia 14, desculpa, a peça O Último Furo, a partir das 19 horas. hoje eu já encontro artistas que dizem assim, eu vivo do que produzo. Hoje, a nível do teatro, a nível da dança, a nível da música, a nível da pintura, com aquela dificuldade que qualquer profissional tem. Hoje eu já encontro pessoas que me dizem isso. Então quer dizer que o futuro é promissor. No nosso tempo, nós ganhávamos um saco de arroz, um pacote de bolacha ou lençóis. E hoje os jovens estão a conseguir produzir e produzir de forma profissional. O que nós queremos e o que nós acreditamos é que será um futuro risonho, porque a profissionalização dos artistas é um facto, é um processo irreversível. Hoje, felizmente, já existe a carteira profissional do artista e começa o grande reconhecimento de que as artes são parte integrante de todo um processo de desenvolvimento de um país. Muito bem. E então, Essa o futuro é promissor. Muito bem. Áureo, 5, 10 anos, se olharmos para a promoção de eventos e a sua inserção na dinamização da própria cultura nacional, qual é a perspectiva que tem, que vê? Com um crescimento muito, mas muito grande.
Em nível de percentagem, eu acho que nós vamos ter, nos próximos 5 anos, muito mais eventos do que tivemos em 10 anos. Muito mais eventos, e falo em todas as classes artísticas, porque não é fácil não poder ter uma sala onde ensaiar. Tanto o músico como o fazedor de teatro, o dançarino, não têm sítios para ensaiar e recorrem a sítios sem condições, muitas das vezes criando lesões e todo o resto, porque precisam ensaiar. Não existe atividade cultural sem ensaio. Mas também eu acho que devemos prestar maior atenção à valorização daqueles que de facto hoje são o rosto da nossa cultura, porque é importante nós darmos referências às nossas crianças, à continuidade, e sem valorização, eu costumo dizer, sempre que tenho oportunidade, o Tito Paris tem um passaporte diplomático. Ele, em qualquer parte que vai, está defendido, vai levar a cultura de Cabo Verde. Ele ostenta isso, porque aquele país percebe que aquela pessoa é um potencial do turismo, é uma pessoa que o país precisa preservar e estimar. Então, nós precisamos valorizar os fazedores de cultura como símbolos. Nós estamos num país que precisamos respeitar os governantes, precisamos respeitar os desportistas, mas também precisamos respeitar esta classe que abraça e participa em todas as classes do país. Já viu uma festa sem música? Não existe. Cultura sem teatro, sem cinema também não existe. Sem dança não existe. Então, por que essas pessoas não são acariciadas como mereciam? Nós estamos há quanto tempo com Eduardo Paim como o rei da Kizomba? Foi coroado há quanto tempo? Há quanto tempo teve o estatuto? Acho que foi o ano passado. Acho eu, se a memória não me falha. Atenção, então, é reconhecimento de uma associação. Exato. Não é do Estado. Por que isso? Por que nós conseguimos chamar o Roberto Carlos de rei, mas não temos aqui oficialmente o rei da música angolana? Por quê? Por que nós não conseguimos valorizar aquilo que é nosso? Então, se há algum problema nesse sentido, temos que comunicar, temos que chegar a um consenso. É bom, é nacional e nós gostamos. Então, o mais importante é valorizar o indivíduo. Se nós valorizarmos os nossos fazedores de cultura, vamos criar referências, e a criar referências vamos preservar a nossa identidade cultural. Porque aqui foi bem dito, se as pessoas não se identificarem em nós, se não olharem a nossa vida como, uau, eu quero chegar e atingir até aí, eu vou ao Brasil e passo, não, aqui é a casa do rei Roberto Carlos, não, aqui é a casa do Caetano Veloso, não, aqui eu quero passar pela casa dos fazedores de cultura aqui e ter dignidade. Quero perceber que o homem angolano ganhou identidade pela sua arte. Isso é pensar Angola, mas não vamos olhar mais para esta classe como pedintes. Vamos pensar Angola de Cabinda ao Cunene, valorizar a rebita, valorizar o quiçange, valorizar os nossos instrumentos, ir para as escolas. As escolas, não é os colégios. Não quero que seja apenas no colégio, que pode pagar o colégio para ter aula de música ou de dança. As nossas escolas, antes de pensarmos na inteligência artificial, que é muito bom e precisamos estar dentro disso, precisamos da nossa cultura dentro delas. Nós olhamos por Angola, é um país grande, belo e rico, mas a maior riqueza de um país é o seu povo. Então, que instrução é que nós estamos a dar a este povo? Muito bem. Vamos concluir o programa desta quinta-feira, em que fizemos aqui uma análise aprofundada sobre o estado atual das salas de cinema e dos espaços culturais no país, e também deu para fazer uma introspeção sobre as diferentes artes que moldam a nossa cultura, e como percebemos aqui na parte final, há toda a necessidade do poder público, mas também dos entes privados olharem com mais atenção para os nossos fazedores da arte, porque, como disse o Áureo, a nossa identidade cultural passa pelos nossos fazedores de arte. Então é preciso que da parte do poder público e também dos entes privados haja
essa visão mais estratégica, mais ampla, para que se possa dar dignidade àqueles que representam e muito bem a nossa bandeira. Vamos agradecer as presenças do Áureo Gama, que é um empresário cultural, promotor de eventos, ao Adelino Caracol, professor de teatro, é gestor do Espaço Horizonte Gingambandi, e também ao Maneco Vieira Dias, professor de dança e agente cultural com trabalho reconhecido na promoção das artes a nível do país e também do estrangeiro. Deveríamos ter aqui um representante do Ministério da Cultura para que pudéssemos perceber aquilo que são as ações públicas para resolver muitos dos problemas que foram levantados aqui. Convidamos para o efeito o Sr. Domingos Magalhães, mas que infelizmente não se fez presente no debate desta quinta-feira. Vamos terminar com a promessa de regressarmos na próxima semana, a seguir ao telejornal, para mais uma grande questão. No canal de notícias, prossegue a nossa edição com a atualização dos factos e protagonistas que marcam esta quinta-feira. Aos nossos convidados, obrigado por terem estado connosco. Assim, caro telespectador, boa noite, bom descanso e até a próxima.